Falando em versatilidade, versátil é esse time do Flamengo, hein, gente? Ó, já ganhou a partida pela Libertadores contra o Inter, chegou no Campeonato Brasileiro, ó, aplicou 3-1 para cima do Colorado. É verdade, Colorado não tinha praticamente nenhum reserva pensando na Libertadores. E aí o Flamengo acabou nadando de braçada. Logo nos primeiros minutos, Pedro já tinha marcado 2-0. Com 12 minutos já estava 2-0. No finalzinho acabou 3-1 com o gol do Plata. A gente já está vendo aí os melhores momentos da partida. E aí, PVC, foi uma boa atuação do Flamengo e o Inter muito frágil defensivamente também, dando muito espaço, deixando muito. A gente está vendo aí já o primeiro gol do Pedro, que marcou 2 na partida. Isso é um pecado que o campeonato tem, né? A temporada ser longa, o Internacional já decidiu que não vai ser campeão brasileiro, já entendeu que não vai ser campeão brasileiro, por isso, e que está longe do rebaixamento neste momento. Quando foi para o Mundial de Clubes, ele estava na zona de rebaixamento. Isso deu ao Internacional a possibilidade de poupar jogadores pensando na quarta-feira. Foi um passeio do Flamengo. Passeio. O Flamengo passeou. Foi fácil, né? 11 minutos, estava 2-0, o jogo estava resolvido. Fez 3-0 no comecinho do segundo tempo. Aí foi tomar o gol nos acréscimos, 3-1. Mas, assim, o Flamengo foi dono do jogo. Acho diferente o que vai ser quarta-feira. O Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva. O Roger Machado falou sobre isso na coletiva. Muita gente corneta dizendo assim, mas porque ele poupou jogadores, então vai ganhar na quarta-feira internacional? Não, não é matemática. Ele pode poupar jogadores, colocar um time absolutamente descansado, o time ser pior que o Flamengo ganhar o jogo de novo. Mas a estratégia dele foi essa. Se vai dar certo ou errado, a gente só vai saber na quarta-feira. Pessoal do Switch, me avisa aqui, temos Braz lá do Rio e temos Rodrigo Matos? Então tá. Então temos 2 que vamos direto para o Rio de Janeiro, PVC. Vamos sair aí dos melhores momentos, daqui a pouco a gente volta a ver os lances da partida. Vamos voltar aqui para o estúdio, porque o nosso telão será muito bem preenchido agora. Vamos lá, quero ver, hein? Já mostra o nosso telão aqui, já abre na geral aqui para a gente ver. Olha, nosso telão bonitão agora vai ser preenchido lá do Rio de Janeiro com Bruno Braz e Rodrigo Matos. Abracadabra. Tchan. Não. Tá preparando de novo, um segundinho. Abracadabra. Pá. Não, de novo, gente. Primeiro dia, hein, gente? Primeiro dia acontece essas coisas. Daqui a pouco a gente vai pegando o jeito. Pirlim, pim, pim. Também não deu a certo. engrenagem vai funcionando. E aí, vocês me avisem aqui quando tiver. Eu vou aqui batendo papo com o PVC, tá bom? Vocês querem ouvir o Felipe Luiz? O telão não foi não? O telão não foi de primeira. O telão não foi de primeira. Não, ainda não. Primeiro dia, né, gente? É assim, daqui a pouco ele pega o jeito. O tic-tac tá rodando. Segunda-feira ainda tá um pouco preguiçoso. Até o Switcher parou de me responder, ó. Já estão lá. Estão ajustando, daqui a pouco eles vêm. Então, daqui a pouco a gente ouve o Felipe Luiz também. Mas, PVC, você acha que essa partida pode ter um impacto grande no jogo da volta da Libertadores? Ou que tipo de impacto? Tem uma questão emocional, tem o Inter também um pouco menos desgastado, poupando seus jogadores, mas de que forma esse jogo pode influenciar? Eu acho que vai ser completamente diferente. Isso eu não estou falando. O Flamengo é favorito quarta-feira. O que pode ser Até igual... porque venceu o primeiro jogo, né? O que pode ser igual é que o Flamengo jogar 3 vezes contra o Internacional no intervalo de 8 dias e ganhar os 3 jogos. Isso pode ser igual. Mas eu acho que os jogos são diferentes. O neste momento da temporada, o Internacional não está no Brasileiro. O Brasileirão, o jogo de domingo para o Internacional foi um estorvo. Tanto que tinha 18 mil pessoas no Beira-Rio. Foi o pior público da rodada. A rodada deu 34 mil pessoas de média de público e o Beira-Rio teve menor público. O Beira-Rio deu menos público do que Ceará e Bragantino, deu menos público do que... quais outros jogos que podiam ser menores? Tem jogo de time grande o tempo inteiro, mas assim, foi o menor público da rodada, 18 mil. E vai ter 45 mil no Beira-Rio na quarta-feira. Então, no fim de semana teve Vitória e Juventude, 26 mil, Ceará e Bragantino, 27 Fluminense e Fortaleza. 31 mil. Gente, ele sabe todos os públicos de cor. Gente, o cérebro do PVC é uma loucura. Teve Corinthians e Bahia. 38 mil. Esse Vasco e Santos, que deu 54 mil. 54 Foi mil. o maior público da rodada. Galo e Grêmio.
Galo e Grêmio deu 27 também, eu acho, não tenho certeza Tá disso. vendo? E aí ainda teve Inter e Flamengo, foi esse, e o Botafogo e Palmeiras. Lembrando, gente, hoje tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? 8 da noite tem Mirassol e Cruzeiro. Botafogo e Palmeiras deu 22 Esse mil. jogo é importante aí pensando lá em cima da tabela, porque o Cruzeiro está na terceira colocação com 37 pontos e o Mirassol sempre não, né? Nessa temporada muito bem, na sétima colocação. Agora vai dar certo o nosso pirlim-pim-pim aqui, PVC. Abracadabra, pirlim-pim-pim. Pá! Ah, agora sim os dois aí. Ah, gente, que é isso? A gente deu uma volta por cima aqui. Bruno Braz e Rodrigo Matos. Como o Rodrigo Matos participa menos do nosso programa, eu vou fazer aqui, vou fazer essa chamada primeiro. Rodrigo, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao De Primeira. Queria começar falando sobre esse jogo do Flamengo, né? A gente vai falar já sobre o novo patrocinador Master. Com números aí bem altos, que acho que é importante desmiuçar um pouco, e você está nessa apuração. Mas primeiro sobre essa partida, né? O que essa partida disse para você, né? Como é que você analisou esse jogo? Mais um confronto entre Flamengo e Inter, antes de um decisivo aí pela Libertadores. Boa tarde, querido. Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Boa tarde, Braz. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Achei que foi um jogo correto do Flamengo, que ganhou sem precisar acelerar, né? 15 minutos, só jogando intenso ali 15 minutos, depois já tirou o pé, já com os 2 gols do Pedro. E um Inter frágil, porque está com as reservas, embora a gente possa lembrar que esse ataque do Inter era o ataque que supostamente era para ser o titular, né? Com Borré, Ener Valencia, Vitinho talvez menos. Mas aí, depois disso, segurou, foi ameaçado um pouquinho no final do primeiro tempo, com alguns lances do Inter, o Inter melhorou um pouco. De novo, quando acelerou no segundo tempo, fez o terceiro gol e acabou o jogo. Então, foi um atropelamento a 70 por hora, digamos assim. Foi um domínio absoluto mesmo, né, Braz? Você que acompanhou essa partida. Como é que está a repercussão o dia seguinte dessa vitória, né? O que Felipe Luiz tira desse jogo? Daqui a pouco a gente vai ouvir o treinador do Flamengo e ele mesmo disse que espera algo diferente, né, no meio da semana. Mas é claro que dá um tom, pelo menos cria um clima para essa partida. Óbvio, bom para o lado do Flamengo, ruim pelo lado do Internacional. Já teve torcedor, inclusive, protestando, tentando dar apoio nesse momento, porque o time vai precisar no meio da semana, mas já fazendo ali seus protestos contra o time do Roger Machado. Qual foi a repercussão, como está o dia seguinte aí dessa vitória do Flamengo? Boa tarde. Boa tarde, Luísa, PVC, Rodrigo. O Flamengo já tinha chegado em Porto Alegre com a confiança alta por conta da vitória no jogo de ida das oitavas da Libertadores aqui no Maracanã, por 1-0. E agora faz uma vitória por 3-1 dentro da casa do Inter. Então, assim, o Flamengo chega muito confiante para o jogo decisivo de quarta-feira. Muito embora, se você citou o Felipe Luiz, daqui a pouco vai passar um pouco um trecho da entrevista dele, ele se mostra um pouco incomodado porque o Flamengo atingiu um patamar, né, por ter um elenco muito forte, que nem mesmo quando vence, deixa os flamenguistas, a parte da imprensa, totalmente satisfeitos, né? E isso tem gerado um certo incômodo interno. O Felipe Luiz chegou até a usar uma analogia comparando com a pessoa que olha para outra. Tem uma pessoa, ele disse assim, já comentei com o meu auxiliar, que existe uma pessoa saudável e a outra pessoa fica sempre falando, você está doente, você está aparentando estar doente, e a pessoa está super saudável, e aí ela começa a própria pessoa a desconfiar, começa a fazer exame, se olhar no espelho, acreditando que possa estar doente de tanta gente estar perguntando. E aí ele diz que o Flamengo, ele sente que o Flamengo está vivendo isso, que toda hora alguém quer apontar alguma coisa errada do Flamengo, mesmo o Flamengo sendo líder do Brasileiro, conquistando essas vitórias grandes fora de casa. Então o Felipe Luiz demonstrou um pouco incômodo com a falta de satisfação completa de parte da torcida e parte da imprensa. Agora, esse jogo também ele aponta uma situação, aquele velho chavão do dor de cabeça boa. Porque no primeiro jogo, no jogo de ida, quem decide é o Bruno Henrique, ele aposta no Bruno Henrique para começar jogando, ele faz o gol da vitória contra o Inter, e ontem ele apostou no Pedro, o Pedro fez 2 gols. Aí agora é aquela velha dor de cabeça boa, né? Quem que ele começa jogando na quarta-feira? O Pedro ou o Bruno Henrique? Pois é, PVC, eu mando essa para você, né? Para a gente ouvir o Felipe Luiz, quer dizer, para ver o que o Felipe Luiz vai decidir,
quero que você dê uma dica aí para ele, porque a última vez que o Pedro marcou foi naquele jogo contra o Fluminense, que foi depois de toda a polêmica, né? Depois de ele não ter sido relacionado, aquelas declarações fortes do Felipe Luiz, de toda a confusão com o Boto, o Pedro volta, marca contra o Fluminense. Depois ele não consegue repetir essas atuações. Mas agora, nesse jogo decisivo, marcando 2 gols, como fica essa disputa no ataque? E eu acho que é legal a gente falar sobre esse meio de campo também, né? Que mesmo sem o Gerson, que foi embora, um meio de campo que funcionou muito bem ontem, com o Saúl se mostrando muito presente e o Arrascaeta também participando aí dos gols. O Flamengo contratou muito bem, isso não tem dúvida, né? O Samorino é muito bom, é um grande reforço. O Saúl não chega para ser titular, mas quando entra dá uma segurança gigantesca. O Emerson Royal tem uma lesão, mas é o lateral da característica do Wesley. Você pode discutir se o Wesley é melhor ou pior. O Emerson Royal, lateral que não sabe avançar, avança pouco e marca mal, né, como brincava na Inglaterra, mas assim, é um lateral de seleção brasileira. A questão do Pedro, eu percebo que toda vez que se fala sobre o Pedro, se discute as questões pessoais, particulares, de relacionamento. E eu acho que tem questões táticas. Então, eu não acho que o Pedro... Eu acho que o Pedro não vai começar o jogo contra o Internacional por uma questão tática. O Felipe Luiz falou... O Pedro é um gigantesco jogador. E ontem mostrou isso de novo. Fez 2 gols, uma precisão para finalizar enorme. Agora, o Felipe Luiz está projetando um jogo em que o Internacional pressione a saída de jogo do Flamengo. Então, o Flamengo vai ter que quebrar a primeira linha do Internacional e, quando chegar na frente, vai ter velocidade. Não quer dizer que o Pedro não tenha velocidade, mas para um contragolpe, o Bruno Henrique é melhor. Não tenho certeza se ele não vai jogar com o Pedro. Eu só acho que, ainda que possa ter interferência de questões pessoais, a questão fundamental não é pessoal. Até porque o Felipe Luiz não vai querer correr o risco de perder o jogo porque tomou uma decisão pessoal. Ele quer ganhar, né? Isso tá acima, né, do que ele pensa ou não, se ele gosta ou não do Pedro, né? Ele já falou, Pedro, não precisa me abraçar, me dar beijo. Eu não preciso entrar na cabeça, no coração do Felipe Luiz para saber se tem algum ressentimento. Não se trata disso. Eu acho que não faz sentido ele não escalar o Pedro por uma questão pessoal. Faz sentido se ele entender que, como eu estou entendendo e posso estar errado, que tem uma questão tática do jogo contra o Internacional que pode favorecer a escalação do Bruno Henrique. Vamos ouvir o próprio... PVC? Diga, Marrinha. Não, desculpa interromper, Luísa. É porque tem uma outra leitura. Se a gente olhar o segundo tempo do jogo Flamengo e Inter, na ida, né, da Libertadores, o Inter avança as linhas, né, como provavelmente deve jogar, e para pressionar o Flamengo no início do segundo tempo, e domina durante 20 minutos. E o Bruno Henrique estava em campo. E quando o Pedro entra em campo, o time sai um pouco da pressão. Por quê? Eu concordo contigo. O Bruno Henrique dá mais contra-ataque, profundidade e tal. Mas o Pedro dá um domínio de dar bola longa, ou seja, o Rossi pode alongar essa bola e ele dominar e tirar o time lá de trás, que o Bruno Henrique não dá. Por conta disso, que eu acho que tem uma chance ainda... Eu concordo contigo, eu acho que o favorito é o Bruno Henrique a começar, mas eu acho o fato do Pedro ter dado isso no primeiro jogo, ele até entrou um pouco depois, mas ele dá esse... Eu acho que ele poderia ter entrado um pouco antes até, mas ele dá essa saída do sufoco, digamos assim, do outro time tá pressionando. Ele tem alguma chance aí, e fora a recuperação no momento técnico dele, né? Ele não vinha acertando e fez 2 gols, como você disse, bem precisos. A segunda bola é importante, a posição do Rodrigo é bem pertinente. Ele pode... Eu só acho que o Felipe Luiz vai tomar decisão tática, não pessoal. Sim, o que faz todo sentido, né? Porque a prioridade, como a gente está falando aqui, claro, é vencer o jogo e o Flamengo passar de fase e conquistar os títulos. Vamos ouvir o treinador do Flamengo, então, Felipe Luiz, dizendo que espera um Inter diferente aí no confronto da Libertadores. Bom, primeiro que vai ser um jogo completamente diferente do que foram os outros 2, né? Como você falou, são poucos dias até lá, mas na verdade dá para fazer ajustes em função do que aconteceram nesses jogos. Eu vou fazer e com certeza o Roger também. E vai ser um jogo completamente diferente, como você falou até então, o jogo mais importante do ano até agora. E temos que fazer um jogo perfeito para poder passar, porque não é fácil jogar aqui e ganhar aqui dentro.
E para fazer esse jogo perfeito, que claro, né, por mais que tenha vantagem ainda da primeira partida, precisa confirmar essa vantagem. Braz, além da questão do Pedro, que outras dúvidas você acha que o Felipe Luiz precisa esclarecer, né? O Saúl no meio de campo, qual deve ser esse time, projetando, né, ainda no início de semana, ainda tem alguns dias aí para a gente observar melhor e pensar nesse time do Flamengo, mas quem ganha pontos aí para começar jogando contra o Inter no próximo jogo? Lembrando que o Saúl ele fez o primeiro jogo dele como titular do Flamengo, né? Desde que chegou. E ele mesmo, depois do jogo, admite que ainda falta um pouco de ritmo de jogo. Embora tenha feito uma boa partida, ele mesmo admite que ainda falta um pouco de ritmo. Ele até explica um pouco melhor esse tipo de pensamento. Ele disse que em algumas jogadas ele preferiu resolver a jogada de forma mais simples, porque ele ainda está obtendo a confiança, né? O entrosamento com os novos companheiros. Então, não creio que o Saúl comece jogando na quarta. Agora, o Felipe Luiz ele ganhou mais opções. Eu não diria, talvez, para o time titular, mas ele ganha mais opções ao longo da partida. E essas opções já voltaram no jogo de ontem, né? Que é o Danilo e o De La Cruz, 2 jogadores que estavam lesionados. E ontem eles ficaram no banco e entraram no segundo tempo, mostrando que o Felipe Luiz conta com eles, de repente não para o time para começar jogando, mas são peças que ele vê como importantes. Ali, o De La Cruz, até ali, primeira metade do ano, ele e o Pulgar, eles faziam a dupla de volantes ali titular, estavam indo muito bem, mas os dois se lesionaram e a coisa mudou de configuração. Não acredito que eles comecem jogando também, mas são mais peças, mais opções para o Felipe Luiz poder mudar ao longo do jogo. Vai ser um jogo muito tático, né? Por conta do resultado, o Flamengo com a vantagem do empate, o Inter vai ter que sair para o jogo, então vai ser um jogo muito estudado, e quanto mais opções o Felipe Luiz tiver, melhor. Lembrando que ainda tem um jogador que é dúvida, que é o Emerson Royal. No primeiro jogo de ida aqui no Maracanã, na Libertadores, ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. Ele viajou com o grupo, está com o grupo lá em Porto Alegre, mas ele não foi relacionado para o jogo de ontem. Está aí trabalhando para tentar ficar à disposição do Felipe Luiz para o jogo de quarta. Quem jogou ontem foi o Varela, que sempre que tem sido chamado tem correspondido, né? É um jogador muito regular, enfim. E Bruno, poderá muito bem dar conta se ele for o titular novamente. Bruno, o Flamengo vai morar em Porto Alegre até quarta-feira? É engraçado só... Vai morar. Semana Gaúcha. Continuou lá, treina hoje 3h30 no CT do Grêmio, amanhã 3h30 no CT do Grêmio novamente. Tá tendo a Semana Gaúcha no CT do Grêmio, do rival do Inter. Só pela curiosidade, eu não tinha prestado atenção nisso, e essa informação é mais pela curiosidade, que é engraçado como os times têm feito decisões diferentes, né? Uma coisa que me surpreendeu quando eu fui para a Libertadores desse ano, o Palmeiras foi jogar em Lima. O Palmeiras estreou na Libertadores contra o Sporting Cristal em Lima. E na sequência jogava contra o Sport no Recife. E aí a gente falou, não, então sai daqui direto para o Recife. E o Palmeiras falou, não. O Palmeiras, era quinta-feira o jogo, o Palmeiras voltou para São Paulo para dormir em São Paulo, trabalhar na academia, porque o entendimento era que o nível de recuperação física no CT, na academia de futebol, é melhor do que em qualquer outro lugar que eles fossem. Então eles incumpridaram a viagem. Bom, Lima, você passa por cima do Recife e vem para São Paulo para voltar para o Recife. E o Ninho do Urubu é um centro de treinamento que tem a mesma capacidade da academia de futebol. Não é a diferença do equipamento, é a diferença da decisão. Uhum. O Flamengo entendeu que no CT do Grêmio vai ter uma capacidade de recuperação física e de treinamento melhor do que se voltasse para o Rio para voltar para Porto Alegre. Apesar dessa decisão... O que eu sei, PVC... Diga, Braz. É que o que eu sei é que a preparação física, a fisiologia, esse departamento ele levou uns equipamentos a mais do que leva numa viagem normal de jogo fora, justamente para fazer essa preparação entre um jogo e outro. Assim, não está no Ninho do Urubu, no espaço onde todo mundo está acostumado ali, mas o Flamengo levou equipamentos além do normal para um jogo fora de casa. Não tem certo e errado. É só curiosidade, só me chamou a atenção porque as decisões de clubes de ponta são diferentes. Mas eu acho que tem sido menos comum esse tipo de decisão do Flamengo, de ficar um tempo maior fora. Me parece que os clubes estão voltando mais para casa
E aí, não é uma informação, é uma opinião, me parece que tem a ver com os voos fretados Sim, também. Você sim, tem uma é. facilidade para viajar maior hoje com os voos fretados, umas viagens menos desgastantes, apesar do calendário, que é uma loucura, mas viagens menos desgastantes, porque você tem o voo ali destinado só ao jogador, né? Não é mais voo de carreira, enfim.